Senhor. Queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 5. A gente vai ler o verso 17 e 18. Tiago, capítulo 5. Poxa, se de repente você não tem uma Bíblia aí, ou aplicativo, se você puder pegar carona com a galera que está aí do lado. Eu queria que você acompanhasse comigo a leitura. Tiago, livro de Tiago, lá no finalzinho do Novo Testamento, capítulo 5, verso 17 e 18. Quando você está abrindo aí, eu vou explicar algumas questões importantes. Primeira questão é a seguinte, cara, você já parou para pensar assim, quantas orações foram feitas hoje pela Igreja de Jesus em todo o planeta Terra? Já parou para pensar assim, quantas orações são feitas? Você já parou para pensar quantas orações são respondidas hoje, nessa noite, nesse momento? Às vezes eu fico pensando nessa perspectiva assim, né, de Deus assim, cara, Deus responde às nossas orações, Deus ouve cada uma dessas orações. Hoje a gente vai falar exatamente disso, de oração. Eu tenho alguns testemunhos aí para te dar. Por exemplo, tem algumas pessoas aqui, tem uma pessoa aqui, nessa noite, que eu orei por essa pessoa, para que essa pessoa se convertesse, e ela se converteu assim, ela foi tocada pelo Espírito Santo de Deus, e ela compreendeu o que era o Evangelho de Jesus e a cruz, e ela foi alcançada por esse Evangelho maravilhoso. Eu orei para que uma pessoa que estivesse aqui, que está aqui hoje, né, eu orei para que essa pessoa se casasse comigo e ela se casou comigo. Eu orei para que eu tivesse um filho e eu tenho um filho. Eu orei para que algumas pessoas aqui se batizassem e eu vi o batismo dessas pessoas. Eu orei para que algumas pessoas aqui professassem a fé em Jesus Cristo e eu vi isso acontecer. Eu orei para que algumas pessoas aqui fossem curadas. E algumas pessoas que estão aqui nessa noite foram curadas. Isso tudo é resposta de oração. Quantas vezes eu me coloquei de joelhos diante de Deus e em todas as vezes Ele me respondeu, em todas as vezes. A gente vai ler um texto, cara, que vai falar de um cara que era um homem de oração. O que é orar, né? Orar é conversar com Deus, assim, você colocar sua vida diante de Deus. E isso é um aspecto fundamental, assim. Por mais que você pense, de repente, aí assim, pô, esse cara vai falar o que sempre é dito, que é a questão da oração, né? De repente, em todos os cultos a gente vai falar de oração, da necessidade da gente ter uma vida realmente de buscar o Senhor no nosso quarto secreto e colocar nossa vida diante de Deus, assim. E você pode achar, pô, ele vai falar mais ou menos as mesmas coisas. Talvez haja uma necessidade para que a gente diga mais ou menos as mesmas coisas. Então, eu vou contar mais uma oração específica, assim. Uma vez a gente fez um trabalho, tipo uma missão aí num lugar, e aí eu não vou dar muito detalhe, justamente para você não identificar quem é a pessoa de repente. Mas aí, nessa missão que a gente estava fazendo, ajudando uma galera, uma irmã nossa aqui da igreja, ela carregando algumas coisas, ela bateu com a cabeça, e aí os dias passaram, quando chegou na célula, ela falou assim, poxa, eu estou preocupada porque eu bati com a cabeça, e apesar de não ter, assim, uma marca na minha cabeça, a dor que eu estou sentindo ainda não, assim, não passou desde aquele dia, e eu estou sentindo dor direto, já tomei remédio e nada faz passar, cara. Estou preocupada realmente com o que está acontecendo. Na hora ali na célula eu fiquei com vontade de orar, mas aí ao mesmo tempo, sei lá porque a gente é meio, né, tem pouca fé, pelo menos não sei você, mas aí, vou falar de mim, né, por algum motivo eu não orei ali, não chamei a célula para orar, e aquilo ficou na minha cabeça, né, poxa, eu devia ter orado ali naquele momento. Isso era uma terça-feira, quando chegou no final de semana, teve um final de semana de treinamento aqui na igreja. Aí essa moça estava fazendo a mesma classe que eu estava, e aí eu tive certeza que eu tinha que orar por ela naquele final de semana de treinamento, né? Aí eu chamei a Raquel,
e mais 2 irmãos da célula, e falei assim, poxa, vamos orar por aquela pessoa que está sentindo uma dor, assim, a gente vai orar. E aí a gente foi e orou. Eu fiz uma oração bem curta, e eu sei que Deus não se impressiona com muitas palavras, entendeu? Então, não é pelo muito falar que a gente vai ser ouvido. Então, eu fiz uma oração curta, e as minhas palavras realmente não tinham poder nenhum, parecia que aquela oração não ia trazer resultado nenhum. Na hora que eu orei, eu não senti o poder, assim, não fiquei arrepiado, não senti fogo, não senti nada. Orei, Senhor, cura, em nome de Jesus, amém, assim, coisa bem simples. Às vezes a gente ora muito preocupado com o que o outro vai pensar. Por exemplo, no último retiro agora, uma pessoa pediu para que eu orasse por ela, porque ela ia fazer uma cirurgia. Eu sei que eu já emendei uma história na outra, você tem que prestar atenção, que a minha cabeça é meio assim. Só eu que achei graça nessa parte, vai mal. Aí, vou até tomar uma água então. Orei por uma outra pessoa, que falou assim para mim, Clóvis, ora por mim, que eu devo ter que fazer uma cirurgia no ombro, cara. Então, eu queria que você orasse para que eu ficasse curado. Eu não sei porque que essa pessoa me escolheu para fazer justamente essa oração, mas que responsabilidade, né? Cara, eu orei do jeito que Deus queria que eu orasse, eu acho. E essa pessoa não foi curada. Essa semana, essa pessoa fez uma cirurgia no ombro, teve que fazer a cirurgia. Mas aí, nesse outro caso, a gente orou ali muito rapidamente, e passou aquele momento. Dias depois, aquela menina testemunhou para mim e para aquelas pessoas que ela tinha sido curada. E ela já não sentia mais nada e estava tudo certo. Você pode achar que, uma dor de cabeça não é algo muito grave, mas eu vou te dar outros exemplos daqui a pouco que talvez chamem mais a sua atenção. O que eu gostaria que essa mensagem fizesse contigo, eu gostaria que você se transformasse numa pessoa de oração. Eu tenho sentido esse chamado assim de Deus, da parte de Deus, e eu acho que uma das melhores coisas que eu posso fazer na minha vida inteira é ser um homem de oração. Eu sei que isso é mais importante do que até pregar a palavra de Deus. Vários conceitos meus assim têm sido revistos, entre muita coisa que eu já pensei na minha vida em ser muito maneiro. Hoje eu quero ser um bom pai, assim, cuidar do meu filho, da minha filha que vai chegar. Eu quero ser uma pessoa de oração. Gostaria que você fosse levado a isso também. Você abriu sua Bíblia aí, Tiago 5:17. Olha só o que diz o texto. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Até aqui. Queria que você ficasse com o texto aberto, beleza? Que você não desligasse não, nem fechasse a Bíblia, pode ser? Cara, olha só o que diz no verso 17, ó. Elias era humano como nós. Poxa, qual é a história de Elias, né? Elias surge na história bíblica no meio de uma confusão que Israel estava vivendo. Tem um povo de Deus chamado Israel. Aquele povo tinha esquecido de Deus mesmo. Então eles estavam adorando outros deuses, o povo estava completamente corrompido, muita corrupção no meio de Israel. E aí, de repente, Elias se levanta e ele é chamado por Deus para ser um homem de oração. Cara, no meio da nossa geração, eu acredito sinceramente que Deus está buscando homens e mulheres de oração. Antes de buscar pessoas que preguem a palavra dele, antes de buscar pessoas que sejam famosas, antes de buscar pessoas que sejam qualquer coisa, cara, Deus procura e sonda os corações e tenta achar essas pessoas que sejam pessoas de oração. E a Bíblia vai dizer que Elias era humano como nós, justamente para tirar qualquer tipo de desculpa que eu e você a gente possa ter. Então, porque a gente poderia pensar assim, cara, um homem orou e parou de chover. Pô, mas esse cara era Elias. Elias é quem? Pô, Elias é o cara que vai aparecer no Monte da Transfiguração. Você sabe que história é essa? Jesus sobe no monte, chama 2
né, 3 discípulos com ele, e lá no monte, poxa, os caras têm uma visão de Jesus glorificado mesmo, e eles veem aquela luz e ouvem aquela voz de trovão, e aí quando eles têm aquela visão, do lado de Jesus aparece quem? Moisés e Elias. Há uma representação ali certamente, que é a lei, Moisés, e os profetas, Elias. Pô, aí você pensa assim, não, Elias é esse cara, Elias é o cara que foi arrebatado numa carruagem de fogo, levado direto para o céu numa carruagem de fogo e tal. Poxa, mas é Elias. Não, mas a Bíblia está dizendo, Elias era humano como nós, da mesma natureza, do mesmo barro, muito parecido com a gente. Tranquilo? Nisso a gente não tem desculpa, meu camarada. Era Elias e agora é você. E eu não sei o nome de todo mundo, mas agora é você, com seu nome. Tranquilo? E agora, é o Clóvis, Elias era humano como nós. Aí o texto continua, olha para o texto aí, ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Aí qual é a parada? O povo tinha esquecido de Deus. Elias diz para o povo assim, olha, vai parar de chover, porque vocês não estão se lembrando de Deus. O povo precisa de chuva para colher frutos. Não sei se você sabe, mas para ter comida na tua mesa, tem que chover, beleza? Você já reparou isso? Quando chove, às vezes que a gente fica meio desanimado assim, poxa, tá chovendo, né? Que chato. Cara, se não chover, não tem comida no seu prato. Cara, todas as vezes que eu como, eu tenho certeza, cara, que é Deus que colocou aquela comida no meu prato. Eu não plantei nada, beleza? Eu não criei boi, vaca, galinha, coelho. Não como coelho, não. É uma brincadeira, que ninguém entendeu também. Beleza? Eu não crio nenhum tipo de animal e, de repente, na minha mesa tem um prato de comida. Cara, eu vou ter que agradecer a Deus. Eu podia estar vivendo a guerra civil, eu podia estar vivendo qualquer coisa e tem um prato de comida na minha mesa. Cara, é Deus que faz essa parada. O povo tinha esquecido de Deus, o povo estava comendo e tinha esquecido de Deus. Então Elias falou assim, vai parar de chover, e Elias começa a orar. E diz que quando Elias ora, cara, para de chover por 3 anos e meio, por causa da oração de um homem. Você não acha isso fantástico demais, não? Alguém já orou aqui para não chover? Eu já orei várias vezes para não chover, várias vezes. Algumas vezes eu acreditei sinceramente que Deus respondeu minha oração, assim, a minha. Eu às vezes me sinto assim, porque eu sou filho de Deus, entende? Dentre aqueles que foram chamados e o rejeitaram, mas todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Cara, eu sou filho de Deus, eu falo, Ele ouve. Então, algumas vezes eu orei para que não chovesse e acredito que Ele respondeu a minha oração. Não choveu durante 3 anos e meio. Um camarada chamado José Dilson, ele foi evangelizar uma tribo aí e tal. E aí, ele chegou naquela tribo para evangelizar. A galera era bem assim, contra o evangelho. E aí ele conseguiu ganhar algumas pessoas daquela tribo. No meio daquela tribo tinham vários muçulmanos. E aí os muçulmanos começam a empilhar, dizer que, cara, tudo ia dar errado, aquela missão ia dar errada, e ele começa a construir uma igreja, uma igrejinha assim, numa cabana. Quando ele começa a construir, junto com a igreja, né, aquele templo, o que acontece? Ia chegar a época de chuva, e que sempre chove naquela época. Tem lugar que é assim, não sei se você sabe, mas tem épocas assim que sempre chovem em determinados lugares. E onde tinha aquela tribo era justamente assim, chegava um determinado mês e ia chover. A galera que era muçulmana falou assim para ele, vai chegar o mês de chuva, vai derrubar essa parada aí. Não adiantou nada vocês terem começado a construir, a chuva vai derrubar. Aí ele diz assim para os caras, para vocês saberem que o Senhor é Deus, eu vou dizer para vocês que não vai chover. Mas sempre choveu, desde que a pessoa nasceu, sempre choveu. Naquela época, é certo, os caras preparavam o terreno, lançavam as sementes e chovia justamente naquela época do ano sempre, beleza? Só que ele falou que não ia chover. E aí, cara, não chove. Você acredita nisso? Não chove durante algumas semanas.
E o povo começa a perceber que aquilo era uma obra de Deus, cara. Uma obra de Deus. Uma vez, uma amiga nossa, ela tentava engravidar e ela não conseguia engravidar. E ela se submeteu à inseminação artificial, por exemplo, e deu errado. E aí o médico disse assim para ela, poxa, no seu caso, cara, não tem o que fazer, você não vai engravidar. A menina ficou totalmente deprimida, assim, ficou em depressão mesmo e tal. E aí um grupo de irmãos aqui da igreja começou a orar por ela. E a gente se colocou, né, em oração, de joelhos, pedindo a Deus para que ela pudesse engravidar. Ela ficou algum tempo sem vir à igreja, deprimida. E algum tempo depois, o Senhor respondeu à oração desse grupo de irmãos aqui na igreja. E graças a Deus eu estava no meio desse grupo de irmãos, ou seja, mais uma oração que Deus respondeu. E hoje o filhinho dela brinca com meu filho ali no Baby. Pô, cara, olha que parada maneira, né? Esse é o Deus que a gente acredita. Tranquilo? Deus que cura, o Deus que responde às nossas orações. O texto diz que Elias orou para que não chovesse e não choveu. Aí a gente pensa assim, poxa, mas Elias orou como? Uma oração? Ele fez uma oração assim, Senhor, não deixa chover não, 3 anos e meio. E aí acabou, resolveu, pô, beleza, ele ficou tranquilo 3 anos e meio. E aí depois dos 3 anos e meio ele orou de novo, Senhor, manda chuva. Aí mandou a chuva. Olha só o que diz o texto, olha para o texto aí, Elias era humano como nós, ele orou como? Como é que está escrito aí? Fervorosamente. O texto no original, cara, na verdade a palavra fervorosamente está na frente da palavra oração. Então o texto está assim, ele fervorosamente orou. Existe um destaque para essa palavra aqui nesse texto. A palavra fervorosa é a palavra fundamental. Então não é qualquer tipo de oração. A oração desse cara é fervorosa. O que seria, né? Eu busquei o significado dessa palavra na Bíblia aqui. Seria assim, orar com insistência. Beleza? Insistentemente. Então, assim, ele não orou uma vezinha só, ele insistiu na oração. Você sabe o que significa fervoroso? Fervor vem de ferver, beleza? Você sabe como é que uma água ferve? Pô, primeiro tem que ter água, tudo bem? Para ferver. Você concorda comigo? Tem que ter um líquido ali, para ferver. E tem que ter o que mais para ferver? Se falar errado, vai errar a questão, tranquilo? Alguém falou alguma coisa aí, nem ouviu o que vocês falaram. Tranquilo, olha só. Tem que ter água e tem que ter calor. Talvez alguém tenha dito fogo, acho o fogo legal também. Mas não necessariamente fogo, calor. Já viu que tem uns equipamentozinhos agora que você usa para fazer até comida que não sai fogo do negócio? Só esquenta aquele negócio. Então tem que ter água e tem que ter calor. Tudo bem? Uma vez um grupo de missionários foi evangelizar uma galera. E aí esses missionários faziam parte de um grupo chamado Exército da Salvação, que existe até hoje, foi fundado por um homem chamado William Booth. Esse grupo foi evangelizar um pessoal e começou a orar para que aquele pessoal se convertesse, e ninguém se convertia, e os caras pregavam e oravam e ninguém se convertia. Aí eles escreveram uma carta para o líder do grupo, falando assim, olha, a gente já fez de tudo, e essa galera não se converte. Aí, na resposta da carta, William Booth diz assim para eles, vocês já fizeram tudo? Vocês já experimentaram chorar? E aí eles ficam impressionados com aquele negócio, né? Pô, experimentar chorar. E foi o que eles pediram para Deus para que eles fizessem. A gente vai começar a chorar por essas vidas, assim. Chorar por essas almas. O testemunho da carta de volta é que quando eles começam a chorar por aquelas almas, cara, a galera se converte. Tem que ter água. Você está entendendo o que é fervor? Tem que ter água. Cara, você tem que chorar, meu irmão. Você tem que chorar. Essa semana eu estava pensando assim, quantas pessoas que eu evangelizei durante esses anos, quantas pessoas que não estão aqui mais. Algumas pessoas eu consegui trazer, outras eu nunca consegui trazer, outras eu consegui levar para a célula, outras eu vi se batizar. E essas pessoas não estão nem mais aqui, cara.
Cara, quando eu vejo essa situação, a minha vontade é de chorar, literalmente. Então a gente tem que chorar diante do Senhor, beleza? Orar com fervor, não é qualquer oração, é orar com insistência, a ponto da gente chorar. Chega uma hora que a gente só chora, já nem fala mais palavra nenhuma, a gente chora, cara. A gente chora. Olha só o que diz o texto. Elias era humano como nós, ele fervorosamente orou para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Insistentemente, durante 3 anos e meio, esse cara orou. A gente é bastante inconstante na oração. Eu acho que a inconstância na vida da oração, de modo geral, faz com que a gente seja inconstante como cristão. Você já reparou que tem uma galera que está aqui totalmente animada, e daqui a um mês a gente não sabe se esse cara está totalmente animado, e a pessoa fica desanimada, e aí daqui a pouco um cara que era líder já não é mais, aí o cara que era líder agora já está no mundo, e aí já tem que vir outro. Há uma rotatividade no meio da liderança, assim, muitas vezes. Ninguém nunca reparou isso, não? Sendo sincero, assim, eu reparo isso direto. Aí eu vejo uma galera totalmente animada. Olha só, Deus não chamou Elias para tocar um instrumento, Deus não chamou Elias para segurar um microfone, beleza? Deus não chamou Elias para mandar um rap para ninguém. Deus chamou Elias para orar, e Elias orou durante 3 anos e meio, e depois ele ora de novo e chove. Sabe o que acontece entre os 3 anos e meio e a outra oração, que é a oração para que chovesse? Elias é perseguido, ele tem que se refugiar, vira um refugiado, beleza? Elias vai para a casa de uma viúva pobre. Antes ele fica sendo alimentado por corvos, bebendo água de rio, sendo alimentado por corvos. Depois, plural de corvo, né? Deu uma embolada aí, não é isso? Espero que eu tenha acertado. Aí, depois ele vai para a casa de uma viúva pobre, que praticamente não tem o que comer. Elias fica na casa daquela viúva pobre. Nesse meio tempo, o filho daquela viúva morre. E a viúva vai cobrar de Elias, que era homem de Deus, por que o filho dela tinha morrido. Elias podia falar: minha querida, o que eu tenho a ver com isso, entende? Vai buscar de Deus aí essa resposta. Mas não, Elias ora de novo, porque Elias era um homem de oração, e quando ele ora, você sabe o que acontece? O filho daquela mulher ressuscita. Cara, olha só, durante 3 anos e meio, Elias orou para que não chovesse, e não choveu. No meio disso tudo, ele ora para que o filho de uma mulher ressuscite, e ele ressuscita. Depois aquele menino viria, né, a morrer de novo. A gente sabe que isso aconteceu com Lázaro também, né, viria a morrer de novo. Cara, isso é impressionante demais, né? Você não está achando essa parada impressionante, não? 3 anos e meio de oração para que não chovesse, e não choveu. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos, e as pessoas voltaram a comer. Você percebe a radicalidade dessa oração? Percebe que Elias não está orando aqui por bênção para ninguém assim, imediata, mas por bênção futura? Uma bênção que dependeria também de uma situação bastante difícil. Um povo inteiro ia passar fome, cara. Para que o povo pudesse se voltar a Deus. A oração dele é para que não chovesse. Você consegue compreender esse tipo de oração também? Às vezes a gente orar contra a nossa própria vontade, mas pela vontade de Deus futura. Você se colocar diante de Deus assim: Senhor, quebra a minha vida, me faz passar pelo deserto para que eu veja a tua face, me faz passar pelo vale da sombra da morte, se for necessário, para que eu me volte para ti. Passar fome, me faz passar fome, para que eu veja a tua face, a tua mão poderosa, e eu possa te glorificar no final. Nesse meio tempo, Elias encontra 450 profetas de uma divindade lá antiga chamada Baal. Beleza? Elias duela contra os 450 profetas, e Elias vence pelo nome do Senhor. Elias ora, a oração que Elias faz é uma oração simples. A história era a seguinte: 450 profetas fizeram um altar lá, e aí a disputa era assim: se esse Deus aí, Baal, for Deus, vai fazer descer fogo do céu e vai queimar aquela parada ali. Elias sozinho ia construir o altar dele.
Os 450 profetas fizeram todo tipo de magia, sei lá, não aconteceu nada. Elias vai e faz uma oração: Senhor, que a sua glória seja manifesta. Percebe? Não é que a minha vontade, nem que a minha oração seja respondida, que a sua glória seja manifesta. A sua glória. Elias ainda dificulta a vida de Deus. Você acha que alguém pode dificultar a vida de Deus enquanto está fazendo a obra de Deus? Elias pega baldes d'água, não é isso? E começa a molhar aquele negócio para dizer assim, ó, não tem armação, beleza? Ainda está com água, para dificultar que queime, que caia fogo, etc. Cai água à vontade ali naquele lugar, e Elias ora e desce fogo do céu, e aqueles profetas são humilhados durante 3 anos e meio. Aqui vai dizer assim: e orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Quando acaba esse episódio, Elias sobe para o monte de novo, e começa a orar para vir chuva. Elias não ora uma vez não, 7 vezes ele fala para o companheiro dele assim: olha para o horizonte, tem alguma nuvem? O cara fala não. Elias ora de novo: olha para o horizonte, tem alguma nuvem? Não, o céu está limpo. De novo, e de novo, e de novo, e de novo, insistentemente, fervorosamente, beleza? Na 7ª vez, ele fala para o camarada assim: tem alguma nuvem? O camarada diz assim para ele, ó, tem uma nuvenzinha do tamanho de um homem. Beleza. Um homem pode ser do meu tamanho ainda, pequenininho. Uma nuvenzinha do tamanho de um homem, ainda que seja do tamanho do Levi. Cara, para uma chuva é algo muito pequeno. Aí Elias diz assim, ó, vai avisar para o rei que vai chover. Ele tem que se proteger da chuva porque agora vai cair o temporal. E literalmente é isso que acontece, cara. Vou te dar 3 lições. Cara, quando a gente ora, a gente reconhece que a gente é impotente diante das circunstâncias da vida e que a gente depende daquele para quem a gente ora, entende? A oração, cara, é mostrar para nós mesmos que a gente não tem poder para fazer nada e que a gente depende desse Deus Todo-Poderoso para tudo na nossa vida. Se a nossa vida não estiver curvada diante de Deus, que pelo menos o nosso joelho se curve primeiro, beleza? E que a nossa testa cole no chão, e depois disso que a gente diga para Deus assim: Senhor, curva a minha vida diante de Ti, quebra o meu coração diante de Ti, que eu viva realmente de joelhos diante da Tua majestade, e do Teu poder, e da Tua face, e da Tua vontade. Beleza? Segunda lição, Deus quer usar homens e mulheres de oração. Cara, Deus não está procurando mais nada no meio do seu povo, senão homens e mulheres de oração, pessoas que orem. Você está sendo chamado para orar. Se a gente tem vivido uma vida inconstante no Evangelho, certamente é por falta de oração. Não é possível viver uma vida plena diante de Deus assim, sem oração. Faça um propósito diante de Deus. Poxa, eu quero me ajoelhar todos os dias da minha vida, diante da Tua presença. E quantos dias vão ser? Ninguém sabe. A partir de hoje, agora, eu quero me ajoelhar diante de Ti, Senhor. A partir de hoje. Cara, terceira lição, experimente chorar diante de Deus. Experimente chorar diante da sua intercessão. Experimente chorar pelas pessoas que não se converteram, que a gente tem falado e que não tem ouvido. Experimente chorar pelas pessoas que estão enfermas. Experimente chorar, meu irmão. E aí você vai ouvir as respostas de oração. Um homem chamado Rhys Howells, ele faz uma oração com a igreja dele, cara, muito louca. Para você entender, assim, qual é a potencialidade das orações, né? Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista está caminhando para a Palestina. Hitler tinha uma afeição por obras de arte, antiguidades, e colocou na cabeça dele que ele tinha que ir para a Palestina. Beleza? O exército alemão começa a avançar pelo norte da África e chega no Egito. Vai haver uma batalha ali entre os nazistas, o exército mais poderoso que o mundo tinha visto,
e o exército egípcio, que não tinha condição nenhuma de vencer os nazistas. A igreja desse cara, chamado Rich Howard, a igreja do país de Gales, se coloca de joelhos diante de Deus e diz assim: Senhor, dá vitória para o Egito. Senhor, dá vitória para o Egito. Insistentemente, Senhor, a vitória tem que ser do Egito. Não deixe os nazistas avançarem, não deixe os nazistas avançarem. Dá vitória para o Egito. Sabe o que acontece, cara? O exército alemão vai vencendo o exército egípcio e o exército egípcio vai recuando. Chega um momento do fronte de batalha, do momento da batalha, que o exército alemão tem que atravessar um córrego, um fluxo de águas. E aí o exército alemão estava sedento, cheio de sede. Beleza? Por que o exército alemão estava com sede? Poxa, um calor, né? Ambiente árido, no meio da batalha, e eles acham um córrego. O que o exército alemão faz? Começa a beber água. Como a água era suja, eles não identificaram o gosto da água, sentiam só o gosto da sujeira, e o exército todo foi bebendo água, bebendo água, bebendo água. Ao passo que teve mais 1 hora de batalha, eles se deram conta que a água que eles tinham bebido não era uma água doce, o exército alemão inteiro tinha bebido água salgada. Depois de 1 ou 2 horas de batalha, a língua dos alemães saltou para fora inchada. E aqueles caras começaram a cair sozinhos. O exército alemão teve que se render diante de um exército egípcio que aparentemente não valia nada. Resposta de oração de uma igreja do país de Gales. Você consegue acreditar nisso? Esse é o Deus Todo-Poderoso. Se a gente orar para que não chova, o Deus Todo-Poderoso pode fazer não chover. Se a gente orar para que chova, o Deus Todo-Poderoso pode fazer chover. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, a gente acredita, Pai, e a gente ora fervorosamente diante da Tua presença, Pai. A gente sabe que tudo está nas Tuas mãos, Senhor. Tudo está nas Tuas mãos, Pai. Até quando o Senhor diz não para a nossa oração, a gente te louva, Senhor. Em nome de Jesus, a gente quer glorificar o Teu nome, Pai. A gente quer Te exaltar essa noite. Em nome de Jesus, Pai. O Senhor tem respondido cada oração que a gente faz. O Senhor tem visto a nossa vida de joelhos diante de Ti. Pai, transforme essa geração aqui de adolescentes em homens e mulheres de oração, Senhor. Por favor, Pai. Levante pessoas para estarem na brecha, Pai, na fenda da rocha, Pai. Em nome de Jesus, Pai, para disputarem as Tuas batalhas, Senhor. É essa batalha que é mais importante, que o Senhor espera de nós. Pai, faz a gente ter uma vida constante, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que as nossas lágrimas desçam, Pai, diante de tanta iniquidade, diante de tanta maldade, diante de tantos corações que não se rendem a Ti, Pai, diante de tantas pessoas que estão caminhando para o inferno e a gente não faz nada. Senhor, tem misericórdia da nossa geração, Pai. Tem misericórdia do nosso país, Senhor. Tem misericórdia da nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Começa por mim, Pai. Começa pelos meus irmãos, Pai. Faz a gente ter uma vida diante de Ti, Pai. De joelhos, Pai. É o que a gente te pede e te agradece. Em nome de Jesus. Amém.